Nutrição e saúde. Oferecimento Farmácia Sempre Forte. Nosso forte é cuidar de você. Mix. Nutri Camila Spinelli já está aqui com a gente nesse espaço dedicado à nutrição e saúde. A gente vai conversar com ela agora sobre o ômega 3. De onde vem, para onde vai, o que que faz, por que que é importante. Bom dia, Camila Spinelli. Bom dia, Gi, bom dia, Belmiro, Jack, nossos ouvintes. Então, a pedidos, vim falar do ômega 3 porque a cada programa eu falo um pouquinho dele, né? Eu sempre cito o ômega 3 Ele tá sempre no meio. Ele está sempre aí. Falou em saúde, em bem-estar, numa alimentação mais adequada e saudável, vai estar o ômega 3. Então, bom, vamos falar, né? Vamos deixar um quadro só para falar dele. Essa é a ideia. Então, o ômega 3, ele realmente é para quem procura saúde, bem-estar, né? Tanto para prevenção de diversas condições de saúde, quanto para algumas também doenças ou patologias já instaladas. Ele também acaba ajudando bastante nesse sentido. Isso por quê, né? Porque o ômega 3, ele é um antioxidante e um anti-inflamatório natural. Então, vamos lá. Ele é uma gordura, tá? E aí, quando a gente fala, é uma gordura, eu não vou tomar suplemento de gordura, não vou ficar comendo gordura porque gordura engorda. Não. Então, o ômega 3, como ele é anti-inflamatório, ele acaba ajudando nos processos de inflamação do nosso corpo. Então, nos processos de inflamação, tanto aquela inflamação grande que a gente geralmente vê, né? Quanto a inflamação de baixo grau, que a gente chama. Então, o que é inflamação de baixo grau? Aquela que a gente não vê. Por exemplo, na obesidade, a gente gera inflamação de baixo grau. Na celulite, ela é uma inflamação, essas desordens estéticas, né? Então, em todos esses sentidos, ela é importante. Então, o ômega 3 a gente indica desde que para quem quer cuidar da saúde do coração, do diabetes, das doenças crônicas, quanto para quem quer melhorar emagrecimento e saúde estética em geral. Então, é para todos os povos. Vamos dizer aqui, assim. Ô, Cami, até a dona Eliana, vulga minha mãe, Opa. tá perguntando e falando que tem alguns médicos que são contra a ingestão do ômega 3 porque pode causar problemas de coração, mas pelo que você tá falando parece que é o inverso, né? É o inverso, dona Eliana. Bom dia, obrigado pelo questionamento. Ele é o inverso. O ômega 3, por essa ação, ele acaba... Primeiro que ele é antitrombótico, né? Antiplaquetário. Então, ele é interessante para quem tem, por exemplo, trombose, pressão alta, né? Ele é interessante. O que precisa olhar, e por isso que muito cardiologista às vezes olha e diz assim, não, você não pode tomar. Por quê? Porque quem toma anticoagulante forte, por exemplo, varfarina, quem toma já sabe, aí já conhece o nome do medicamento, né? Que é um anticoagulante forte, ou para quem toma heparina, ou para quem toma aspirina, mas em alta dose, aí sim. Esse daí a gente vai cuidar. Por quê? Porque se você toma essa medicação e ainda o ômega 3, pode afinar demais o sangue, né? E aí pode levar a sangramento, hemorragia, enfim. Então, hoje as condições de contraindicação que a gente tem, dona Eliane, Belmiro, né? É para quem toma essas medicações apenas. Para quem tem alergia a peixes ou, né, frutos do mar, geralmente na forma de suplementação, ou para quem tem já cirurgias marcadas, né? Então, cirurgias de grande porte, em que, sim, vai ter sangramento, né? E que vai precisar estancar esse sangue, enfim. Aí a gente realmente tira esse ômega 3 uma semana antes, uma semana depois recoloca, porque o ômega 3 ele é importante, inclusive, para cicatrização. Olha só. Ele modula o processo inflamatório para cicatrização, né? Então, a própria Sociedade Brasileira de Diabetes e a Sociedade Brasileira de Cardiologia já traz evidências científicas e um grau, né, adequado de consumo do ômega 3, de 1 grama a 3 gramas por dia. E por que eu tô falando de gramas, né? Porque pela alimentação, é claro, eu sou nutricionista, eu sempre vou prezar os alimentos. Mas o ômega 3, gente, ele é muito difícil da gente conseguir pela alimentação. Sim. Porque a principal fonte são os peixes de águas frias e profundas. Então, atum, arenque, sardinha, salmão... A gente come isso todos os dias. E será que são exatamente dessas águas profundas ou são criados em cativeiro, que daí não faz diferença Sabe lá nenhuma? Deus daí, né? Pois Exatamente, né? Principalmente o salmão, que tem toda essa questão, né? Então, assim, é sobre isso, assim, a gente não consegue atingir. E aí a gente tem o ômega 3 da origem vegetal, que aí vem das nozes, vem das sementes de linhaça, de chia.
Porém, essa fonte vegetal, quando a gente consome, nosso corpo ainda precisa biotransformar. Então, tem muitas perdas no meio desse caminho. Então, geralmente, a gente não atinge a quantidade suficiente. E aí, precisa suplementar. Né? Precisa ir na farmácia, na loja de produto natural e comprar um ômega 3, né, de qualidade. Eu já vou explicar um pouquinho disso, né? Para que a gente possa trazer para a alimentação um perfil mais anti-inflamatório do que inflamatório. Inclusive para as doenças cardiovasculares, para as doenças do coração, além de ele diminuir o triglicerídeo, o colesterol e melhorar a pressão arterial, então é um combo aí de benefícios para o coração, né? Ele ainda é anti-inflamatório, então todas essas questões metabólicas e fisiológicas, bioquímicas do nosso corpo relacionadas à inflamação, ele ajuda a combater. Né? Não quer dizer que só ele sozinho, claro. E geralmente nas doenças cardíacas, o que a gente encontra? Um perfil de alimentação não tão saudável, né? Um perfil de alimentação em que, além, é claro, da idade, que muitas vezes já vai estar mais avançada, né? Com pressão alta, problemas cardíacos, colesterol, tudo mais. Se esse colesterol, esse triglicerídeo não for genético aumentado, ele vem do consumo de gordura saturada, de carnes, de bacon, de torresmo, de nata, de linguiça, de salsicha, né? Então, de presunto, tô falando de algo que tá fora da alimentação? Não. Daqui, da nossa região? Não. Então, entende? Então, o nosso perfil alimentar, ele já é mais pró-oxidante, né? Mais pró-inflamatório. Então, o ômega 3, ele ajuda nisso, né? Nesse todo, então, que acaba depois melhorando várias condições de saúde. Inclusive para o diabetes, viu? Como eu falei antes, a própria Sociedade Brasileira do Diabetes traz o ômega 3 como importante antioxidante para o controle do diabetes. Então, tanto para pessoas que estão lá no limitezinho, assim, que é pré-diabético, né? Que a gente chama ali de resistência à insulina, para quem já tem diabetes tipo 1 e tipo 2, é interessante consumir. E aí também, até 3 gramas ao dia. 3 gramas não quer dizer que são 3 cápsulas, tudo bem? Então, assim, quando a gente fala do suplemento, tem 2 pontos bem importantes pra gente olhar, tá? Muitas vezes não é o valor que mais conta, não é. Mas sim, vocês precisam ler lá no rótulo se esse ômega 3 ele é livre de metal pesado. Por quê? Porque os peixes de água fria e profunda são os mesmos peixes que limpam o mar, geralmente. E o mar tá cheio de metal pesado. Então, chumbo, cádmio, alumínio, né? Então, esses peixes acabam se contaminando com esse alimento, com esses metais, né? Porque se alimentam desses restos, enfim, né? E aí acaba ficando lá na carne, no óleo. Então, quando se extrai o suplemento, esse suplemento ele vai ter esses metais pesados. Então, eles precisam ser eliminados. Ok? Então, para isso, a gente precisa sempre olhar se lá no ômega está escrito livre de metais pesados. Vai ter um selinho também de qualidade, né? Eu vou falar o nome, mas aí não precisa nem decorar, né? Chama IFOS ou MEG3, são 2 selinhos que vão estar lá, mas ela vai estar escrito livre de metal pesado. Esse tá ok, tá? E ainda ele vai ter diferentes preços, por quê? Porque ele tem proporções de EPA e DHA, que são 2 substâncias dentro dele que são diferentes, tá? O EPA é mais para ações de imunidade, anti-inflamatória, nesse sentido, e o DHA é mais para cérebro, tá? Então, geralmente a gente usa bastante para quem precisa muito se concentrar, tá com falta de memória, de concentração, cognição, não grava as coisas, né? Enfim, então, para toda a saúde do neurônio, então deixar um neurônio saudável e para melhorar foco, memória, cognição, ele é interessante, tá? Então, daí é com mais DHA. Aí esse é mais caro, né? Mas, no geral, os ômegas 3 do mercado hoje são mais ricos em EPA do que DHA, mas uma proporção já padronizada, adequada para todo mundo. Agora, faz bem para tudo daí. Faz bem para tudo. Eu gosto de falar, se tem um suplemento que geralmente, né, a população precisa tomar, não é whey protein, tá? É ômega 3, né? É ômega 3, porque o nosso perfil alimentar, ele envolve ultraprocessados, ele envolve os embutidos, essas gorduras, né? E aí tem a bebida alcoólica no final de semana, muitas vezes, dependendo da geração. Então, isso é uma coisa bem importante da gente citar. É algo barato,
né, que ajuda na prevenção e já nas condições instaladas. Então, vale a pena tirar um tempinho, ir na farmácia, na loja Produto Natural, né, pedir um apoio, conversa com o nutricionista, com o médico, com algum profissional de saúde, né, que a gente tem muitas opções boas no mercado e pode tomar aí em uso continuado, né, a não ser que você tenha essa condição, né, de anticoagulante, de alergias ou de cirurgias por perto, né, que aí precisa realmente fazer a parada desse ômega, mas ele é super indicado para todo mundo, inclusive criança e gestante, tá? Olha, investimento em saúde, né, Cami? Investimento em saúde, Gi, exatamente, por um preço pequeno. A gente né? gasta com bobeira. Vamos lá, se a gente controlar bem direitinho, dá pra comprar o ômega 3. Com certeza. Tô me dando um puxão de orelha. Cami, obrigado, Cami. Obrigada, gente. Até quarta que vem. Jornal da Mix. Oferecimento. FURB 60 anos. Universidade nota máxima. E Cooper Super. Compre também em minhacooper.com.br. Mix.